Oi, gente, eu vou falar sobre o livro Só as Mães São Felizes, que é um depoimento da Lucinha Araújo sobre o livro escrito sobre a Lucinha Araújo, um depoimento que ela deu e foi escrito com base nessas memórias dela, sobre o filho dela, o Cazuza, o grande Cazuza. Sou muito fã do Cazuza, muito fã do Barão Vermelho, na época que tinha o Cazuza. Gosto mais das músicas, depois gosto de algumas, mas não tanto. Daí, então vou falar um pouco sobre esse livro que eu comprei na Feira do Livro. E eu comprei na parte do sebo. E ele tá super conservado, tem umas fotos lindas, eu vou mostrar algumas pra vocês. Bom, aqui o livro, ele começa assim contando toda a história da família da Lucinha e do João e como eles se conheceram, quando eles se casaram, e ele tava no início da carreira dele trabalhando numa gravadora, tipo, daí depois ele vira esse grande dono de gravadora, assim, da Som Livre. Tem até uma foto aqui dos dois aqui. Aqui, a Lucinha e o João. Daí fala aqui sobre o nascimento do Cazuza, e quando ele nasceu, o nome dele na verdade é Agenor, e a Lucinha se arrependeu de ter colocado esse nome porque foi a sogra dela que pediu para colocar o nome do marido dela, Agenor, e ela acabou colocando, mas ela pensou assim, os próximos filhos eu coloco o nome. Ela não teve mais, eles não teve mais filhos, mas daí ficaram o apelido Cazuza, que é moleque, menino, no Nordeste, ele ficou esse apelido de Cazuza ou Caju, mas principalmente de Cazuza, né? Ele ficou conhecido. Então, ela teve um parto muito difícil, tanto que ela nunca mais pôde ter filhos depois disso. Ela teria ter feito uma cesárea, na verdade. Essa foto aqui da capa aqui. Essa foto aqui. Essa foto da capa aqui. Tem aqui dentro bem bonita. Não vou botar. Essa foto aqui, ó. Ela teria que ter feito uma cesárea, no caso, né? Mas daí, tipo, então, como fala aqui no capítulo aqui, ele estava destinado a ser filho único. Porque daí ele ficou com esse nome e usou o apelido porque ele não gostava do nome, mas depois ele começou a gostar do Cartola, e o Cartola tinha o nome de Angenor. Daí ele começou a gostar do nome dele porque era um nome bastante parecido com o nome do Cartola, que ele começou a gostar bastante. E ele cresceu numa casa assim com bastante influência de música brasileira por causa dos artistas da gravadora do pai dele. Então ele conheceu Elis Regina, Gilberto Gil, Chico Buarque. Ele conheceu vários artistas quando ele era artistas desses que ele veio a gostar muito quando ele era ainda criança. Daí aqui fala, né, que ele falava sobre ser filho único. Tem até uma música Filho Único, acho que no álbum Burguesia, se eu não me engano, que ele fala no livro que tem as suas vantagens e desvantagens. Eu também sou filha única e eu também concordo que tem suas vantagens e desvantagens. Então, outra coisa aqui que fala aqui nas escolas, que tem até uma foto aqui dele numa escola. Não, vou mostrar primeiro a foto dele bebê. Tem várias fotos muito lindas aqui. Cazuza bebê. Tem uma foto aqui na escola também que eu gosto bastante. Aqui, ó. Cazuza. Então, tipo, o pai dele, a Lucinha, ela tentou, assim, uma carreira de cantora. Isso eu não sabia, eu só soube quando eu li esse livro. Ela, assim, começou a cantar, mas não foi muito pra frente com essa carreira até... e podia ter ido, porque isso influenciou muito o filho dela também. E, tipo, ele falava que ela cantava bem, sim. E outra coisa que eu queria falar também sobre... o Cazuza, ele pensou em várias profissões, assim, depois que ele saiu da escola, ele pensou em fazer fotografia, dele foi pra Califórnia estudar fotografia, daí tem até uma foto dessa época, quando ele começou fotografia, tem uma foto aqui dele, e daí depois ele pensou em ser, de repente, ator, daí ele foi estudar artes na França, mas ele acabou fazendo de tudo na França, festa e menos estudar artes. Os pais sempre apoiavam ele, então ele foi fazer o vestibular para a faculdade de comunicação e ele passou, ficou acho que uns 2 meses, depois saiu.
Então, aqui fala assim que daí ele não tinha se encontrado ainda. Ele veio se encontrar depois da música. Aqui fala também sobre quando a orientação sexual dele, quando ele fala para os pais dele que ele era bissexual. Daí os pais dele sempre apoiaram também nessa época, como sempre, apoiaram ele. Os pais dele sempre foram muito amorosos com ele, sempre apoiando ele em todas as decisões dele. E mostra que ele usou muitas drogas a vida praticamente. Ele começou na adolescência e depois começou a usar outras drogas além de maconha. Ele começou a usar cocaína também, fala aqui no livro também da Lucinha e do João, assim, preocupados em fazer ele parar, assim, tipo, mas ele nunca foi, assim, viciado. Tem bastante coisa que eu não vou falar nem metade, né, do que eu queria falar, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Fala também do amizade, o romance com o Ney Matogrosso. Aqui eu tinha até marcado uma foto, mas eu acho que eu perdi, que os dois tiveram um breve romance, que depois o Ney Matogrosso, eles viraram parceiros musicais, assim, tipo, a música Pro Dia Nascer Feliz foi a primeira vez escrita pelo Cazuza e gravada pelo Ney Matogrosso. Eu gosto bastante do Ney Matogrosso também. Daí, eu me esqueci de falar que daí nasceu o Barão Vermelho em 81. Tem até uma foto aqui. Eu gosto do Barão Vermelho também, como eu falei, né, com o Cazuza. Gosto de algumas músicas, assim, com o Frejá. Mas eu gosto mais do com o Cazuza. Eles lançaram 3 álbuns e até o Cazuza ir para uma carreira solo, em que ele lançou vários álbuns. O título do livro Só as Mães São Felizes é uma música que eu não me lembro de qual álbum bem que é, mas é uma música que ele fez, assim, inspirado numa poesia dos poetas Beats. Eu não me lembro se foi no Jack Kerouac que ele se inspirou. Daí, tipo, nem menciona, assim, não, fala, assim, tipo, de pessoas, assim, que vivem, assim, à margem da sociedade, muito como ele se sentia. Porque, embora ele fosse o filho do dono da gravadora, ele se importava com os outros e ele não se sentia muito bem nesse papel de ter muitas das coisas à mão, assim, ao dispor dele, assim. Então ele era, assim, o filho do dono, né, ele fazia, como ele fala aqui na música Burguesia, né, ele era um burguês, mas ele não se sentia confortável nessa posição, né, de o filho do dono. Eu quero falar mais da carreira solo. Bom, o livro, tem várias fotos lindas, assim, tipo, gostei só, olha só essa foto da contracapa, muito bonita também. E depois ele ficou doente, todo mundo sabe, deixa eu ver. Eu decidi não falar muito sobre essa parte que ele ficou doente, porque eu acho que o Cazuza é muito mais que isso. Então eu achei a foto. Foto do grosso do Cazuza. Então, digamos, ele morreu em 1990, em julho de 1990. Ele só tinha 32 anos. E eu resolvi não falar muito sobre. Aqui fala todo, ela detalha todo a cruzada deles para tentar salvar ele numa época em que os remédios do AZT não eram assim bons como hoje e as pessoas acabavam ficando muito doentes, muito maus e debilitadas, como o Cazuza ficou, e ele acabou falecendo com só 32 anos. Então, e daí aqui tem toda a história, assim, bastante triste, de uma pessoa. O Cazuza, ele tinha um amor pela vida e os pais dele sempre ali do lado dele, apoiando, tipo, com esperança de que ele saísse dessa. E ele mesmo te falava que tinha esperança de sair dessa, então ele tinha sempre um amor à vida e bastante esperança. Mas quando ele faleceu, depois que ele faleceu um tempo, a Lucinha foi convidada a participar, a formar a sociedade que vem a ser a Sociedade Viva Cazuza, que cuida de crianças com HIV. Então, tipo, ela disse assim que se o filho dela não tivesse morrido, ela talvez não teria, né, feito essa sociedade, né. Então, tipo, de certa forma ele vive naquelas crianças que estão ali, né, vivendo, tentando viver a vida delas, e essa sociedade ainda
que ele ainda tem, claro, né? E o livro tem, assim, uma atualização, porque ele foi lançado em 98, mas o João, ele faleceu em 2013. Então, tem uma atualização do falecimento do João. E a Lucinha fica na luta aí. E, tipo, o livro fala sobre os álbuns. Aqui no final tem, assim, frases do Cazuza e também, assim, sobre os álbuns também. É um livro muito bom e, tipo, pra quem é fã, assim, é um presente porque tem várias fotos, assim, de umas fotos que eu nunca tinha visto. Por exemplo, tipo, fala sobre os álbuns da época do Barão, o primeiro álbum deles, que foi lançado em 81, que tem aquelas músicas do Ponto Fraco, tô me esquecendo, todo o amor que houver nessa vida, fala da carreira solo, nossa, aqui fala de tudo, fala da carreira solo das maiores músicas, tipo, tem o álbum Ideologia, a música Ideologia, Cojame Beija-Flor, acho que era quando ele tava no Barão, no Barão. Também tem a música, tem Exagerado, tipo, fala de várias como foram feitas as canções. É um super presente para quem é fã e para quem não é também, para conhecer esse artista, para conhecer o Caju, para conhecer a música dele, a história dele, a luta. E fica a dica porque eu sou muito fã, né? Então eu sou suspeita para falar. Eu gostei muito do livro, fica a dica, só as mães são felizes.